Às vezes a pessoa perde o argumento e ela começa a atacar a pessoa. E nós estamos falando de ideias. A gente tem que sempre pensar no campo de ideias, nunca partir para agredir as pessoas. Pelo menos 60% dos problemas nas organizações, eles começam com ruídos, né, na comunicação. E a gente só muda, só evolui nesse sentido quando na interação com o próximo. É uma questão de evolução. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Caminhos para o seu sucesso. Hoje falando de comunicação, a importância da comunicação dentro da empresa, entre colaboradores, dos colaboradores com a empresa e para a vida, por que não? Mas antes de eu apresentar meu convidado, aqui embaixo, curte, compartilha, comenta, aperta o sininho, avisa cachorro, avisa gato, avisa galinha, avisa todo mundo que tem direito, que o papo é de muito bom nível. Meu convidado de hoje, Fabrício Felipe, seja muito bem-vindo. Fabrício, apresente-se para o pessoal, por gentileza. Obrigado, Joel. Obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui na Meta, participando aqui com vocês. Meu nome é Fabrício Felipe, eu trabalho hoje com gestão de pessoas, eu advogo também, né? E uma das áreas de meu interesse aí, que eu busquei me especializar, é a área de comunicação. Comunicação empresarial, comunicação pessoal, de uma forma geral. Então, tenho formação em gestão de pessoas, tenho formação em direito e também estou atuando em outras formações também para poder... Limpe, desentope seu fogão a gás, muito bem. Tudo que tem direito. Ô, Fabrício, por que a opção por se especializar em comunicação? Cara, eu quis trabalhar com comunicação porque eu percebi, né, ali estudando as soft skills e as hard skills, eu cheguei à conclusão que a comunicação era algo muito apaixonante para mim, né? E também porque eu entendia que ela era uma das soft skills mais importantes para um profissional. Isso não só profissional, mas na vida também pessoal, né? A comunicação é algo que é de extrema importância. A partir do momento que eu não sei me comunicar bem, eu posso colocar todas as outras especiarias que eu tenho, tudo a perder se eu não tenho uma boa comunicação. Então, justamente por entender que é uma das soft skills mais importantes, que eu acabei optando por enveredar e aprofundar um pouco mais os estudos nesse sentido. Eu estava conversando com o Fabrício antes da gente começar nosso bate-papo. Ele é gestor de pessoas de uma grande empresa de informática. E, Fabrício, eu estava juntando uma coisa com a outra. Se a mão de obra de TI hoje é disputada palmo a palmo no mundo inteiro... O brasileiro, estou pensando nos principais países da Europa, por exemplo, é um dos povos que melhor se comunicam. Estou falando besteira? Não está falando besteira. O brasileiro, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é muito fácil de comunicar, tem uma conversa fácil, né? Esses dias eu estava vendo no Instagram, lá tinha uma imagem, a gente estava falando sobre mineiros, né? E aí estava assim, eles conversando assim no ponto de ônibus, e como se fossem grandes amigos, assim, sabe? Contando causa, aquela coisa toda. Aí, de repente, cada um pega um ônibus para um lado e ninguém nunca tinha se visto antes. É uma coisa inimaginável na Europa ou nos Estados Unidos, né? Porque lá cada um para si, não tem muito aquele negócio, né? Então, o brasileiro, ele se comunica muito, mas se comunicar muito não é exatamente igual a se comunicar bem. Ótimo, então parte daí. Né? Se comunicar muito não é a mesma coisa que se comunicar bem. Então o brasileiro ainda não se comunica bem. Não posso dizer isso, não posso generalizar, mas assim, considerando todas as pesquisas que nós temos, né, existe uma pesquisa do Peter Drucker, né, que ele fala que 60%, pelo menos 60% dos problemas nas organizações, eles começam com ruídos, né, na comunicação. E aí, vindo um pouco mais para a comunicação empresarial agora, nesse momento, né? E por que eles falam isso, Joel? Porque muitos problemas, questão de ruído, a forma de se comunicar, a forma como eu coloco, né? Porque, por exemplo, aquela coisa da informação quando vem de cima, né? Aquele telefone sem fio, né? O gestor lá, o chefão lá da empresa, inclusive tem um vídeo muito legal no YouTube que fala sobre isso, né? De um comando que foi dado de um cometa, o vídeo chama Cometa, depois vale a pena pesquisar no YouTube. Um gestor lá do exército, na mais alta patente, ele vai dar uma comunicação falando que o cometa vai passar e que era para colocar o pessoal no pátio, né? E aí aquele comando vai descendo. Isso, já viu falar, né? Sensacional. Pois é, então, quando chega lá onde era para chegar a informação, ela chega totalmente diferente. Por quê?
E isso é porque as pessoas têm formas diferentes de entender. Então, a minha percepção sobre algo é diferente da sua, né? Certa vez, eu trabalhando com uma turma de comunicação, né, nós fizemos ali nós pegamos um livro, um capítulo de um livro e resolvemos fazer uma forma de um resumo. Assim, cada um vai fazer um resumo e tal. E aí, na hora de apresentar, todos vieram e trouxeram um resumo deles. Cara, não teve nenhum resumo que foi igual ao outro. Nós estávamos no mesmo capítulo. Era o mesmo, pelo menos. Conteúdo. Não, mas assim, o que foi legal é que não é que um estava certo, outro estava errado. A questão é que cada um extraiu do texto algo com o qual se identificava mais, né? Eu bato muito aqui, né, nos vários profissionais que já passaram aqui nessa mesa, da necessidade de se ter processos nas empresas. Esse dado eu confesso que eu não conhecia, que 60% dos problemas, mas se a gente parando para pensar, eu acho até que é um dado otimista, porque a comunidade... Não, mas eu não estou nem falando que sou dado errado, eu realmente não conheço. Não entendo. Mas se a gente parar para pensar nas implicações dos problemas de comunicação, e é incrível, eu mesmo vou me contradizer agora, tenho certeza. Eu estou falando que o brasileiro é um ser que se comunica muito. Sim. Mas a falta de processo em comunicação nas empresas, eu acho, nas empresas brasileiras que eu conheço, que eu dou consulta, eu trabalho com consultoria e treinamento há mais de 30 anos, é impressionante como que a coisa funciona no vai lá e avisa o fulano. Comunicação empresarial não pode funcionar mais na base do fulano, dá recado, avisa lá que não sei o que lá. Um mínimo de processo em comunicação, eu acho que ela é fundamental. Sim, né? Para se ter registro, para evitar mal entendidos, para evitar você não falou, para evitar eu não escutei, para mim não foi para mim que você falou. Né? Então, esse 60% eu considero até um dado muito otimista. Sim, eu concordo com você. Inclusive, assim, né, vamos falar de pegar um dado atual. Nós pegamos agora aí a compra do Twitter, né? Aquele grande empresário fez a compra do Twitter e tal, e ele foi lá e revolucionou dentro do Twitter, trazendo todo mundo, não queria mais saber do pessoal trabalhar mais home office e tal. Um dos motivos porque ele, há muito tempo atrás, ele deu uma declaração de que ele não acreditava no trabalho home office. Ele não acreditava que o trabalho acontecia de fato. E um dos grandes fatores, eu imagino, tá? Ele nunca falou isso é uma percepção minha, mas eu imagino que um dos motivos que ele tenha para isso é a questão da comunicação. Porque você imagina, você estando com todos ali na mesma sala ou no mesmo prédio, você já tem dificuldade de comunicação, agora você imagina cada um de um ponto. Esse é um grande desafio que muitas empresas hoje estão enfrentando, né? Que por mais que assim, a pandemia já acabou, mas tem processos, tem determinados pontos de vista, determinados tipos de trabalho, tipos de profissões que não voltaram e que provavelmente não voltem mais a ser aquele presencial 100%. O que vai acontecer é um híbrido ou outro ali, né, e tal. Então, esse cara veio jogar essa bomba no mercado no mercado de TI, né? Eu que sou do mercado de TI, nesse mercado em específico, muito do que se faz é home office. E aí, o que acontece? Um problema que a gente enfrenta, só para você entender. Cada um está num lugar, então nós vamos trabalhar fazendo reuniões, certo? Vamos fazer reuniões ali pelo Teams, pelo Meet e tal. E aí, você chega no Teams e acontece. Muita gente não quer ligar a câmera. Não vou ligar a câmera e tal. E aí fica conversando aquele negócio. E isso compromete a mensagem absurdamente. Por quê? Uma grande parte da mensagem que passa, nós estamos aqui, um frente ao outro. Eu estou vendo as suas expressões, eu estou sabendo o que você está achando, se você está concordando com o que eu estou falando, ou você está achando que eu estou falando besteira, não é verdade? E você também está vendo a minha expressão. Aí você imagina, se tem a gente coloca aqui na nossa frente, pega uma madeira, aqui alguma coisa, e coloca, e a gente continua esse papo. Eu já não sei mais o que você está esperando, então eu já não tenho é como um retorno, né? O músico está tocando e não tem um retorno. Feedback. Né? Um feedback, né? Então, aí esse é o grande problema. E um dos problemas da área de TI é justamente nesse sentido. Por quê? A galera se acha no direito, não vou ligar a câmera. Vou fazer uma pergunta, e aí é uma questão de opinião mesmo. Sim, claro. O que você acha do profissional que eventualmente se recusa a abrir a câmera? Olha, assim, na verdade... Eu vou te colocar numa saia justa, Pode porque colocar. você tem uma equipe e nessa equipe tem membros que não abrem a câmera, então eu não vou colocar essa saia justa. Não, mas pode colocar, não tem mas problema, porque eu falo isso lá. Eu vou dar minha opinião. Tá. Não vou te deixar nessa saia justa em público, tá?
Eu já me posicionei com relação a isso, inclusive. Sim. Eu penso da seguinte forma, eu não estou falando especificamente de abrir ou não abrir a câmera. De novo, eu sou apaixonado por processos. Eu acho que uma empresa não funciona sem processos. Uma empresa não funciona sem regras. Por mais liberal que precise ser o ambiente de trabalho, por mais criativo que precisa ser o ambiente de uma empresa de TI. Concordo. Tá? Concordo. Só que a criatividade ela tem que ter a liberdade de expressão, de criatividade, de se posicionar, ela tem que ter limites da razoabilidade. Concordo. E esses limites, eles passam pelos processos. Sim. A partir do momento que, para se ter uma boa comunicação, é necessário que todos estejam de câmera aberta, desculpa, meu colaborador, se você não concorda, se você não concorda. Desculpa você que está em home office ou que você está presencial, não interessa. Mas eu estou aqui do lado, não interessa. A regra é câmera aberta? A regra é câmera aberta. Sim. A não ser que você, colaborador, me traga uma ideia melhor ou uma justificativa de alguma coisa que eu não tenha visto. Até que se prove contrário, a regra da empresa que prevalece. Não pode a empresa, isso eu bato demais nessa tecla, eu sei que tem um monte de gente que está vendo que está me xingando. Não pode a empresa se adaptar ao gosto do colaborador. Concordo. A regra da casa. Concordo. Só que assim, nós vamos, né, voltando aí, existem várias áreas de atuação, né? E existem áreas em que se a empresa ela dispõe de um profissional, ela tem 20 outros ali para assumir o lugar dele. Infelizmente, essa não é uma realidade especificamente da área de TI nos dias de hoje, né? Ótimo. A gente estava conversando sobre isso agora há pouco aqui em off, né? E a questão não é só essa. Existiram também estudos. Porque o que aconteceu? Essa questão do trabalho em home office era algo que já existia, essa possibilidade já existia muito antes da pandemia. A questão é que as empresas, de um modo geral, iam postergando isso. Não, vamos, né? Porque ninguém quer a equipe distante, né? Isso é uma grande verdade. Existem os prejuízos disso, obviamente. A questão é que a pandemia chegou e não deu opção. Ou você faz, ou você faz. E aí todo mundo foi fazer. Então, existia equipamento, existia tudo, especialmente voltando aqui, né, para algumas áreas, e aí nisso eu incluo o TI, né? E aí dá para fazer, vamos fazer. O problema é que o que aconteceu? As pessoas começaram a ficar em reuniões o tempo todo. E existe um estudo, eu não vou ter dados aqui, porque esse estudo é bem antigo assim, né? Da época da pandemia, que falava que quando... E isso é uma coisa que eu posso provar, né? Porque quando você fica em aquela reunião no computador, ela se torna muito mais cansativa do que uma reunião pessoal aqui, da gente fazendo... E você ficar vendo, existe um efeito de você ficar vendo a sua própria imagem ali. Então, quando eram reuniões muito longas, liberava-se para, por exemplo, nós vamos ter uma reunião, vai ter uma apresentação. Então, agora só o Joel vai falar por 1 hora, na próxima meia hora. Aí acabava e outro pessoal ia acabando desligando as câmeras. Então, por esse motivo, desses estudos, muitas empresas optaram por não criar ali aquela obrigação. Tá? E assim, você não me colocou na saia justa, né? Mas você perguntar, Fabrício, você concorda com isso? Eu sou o cara que bato na tecla de que a câmera tem que estar ligada. Tá? Eu sempre bati, porque eu sei que existe esse prejuízo na comunicação. Mas, eu estou dizendo, né, existem alguns casos lá da nossa empresa que isso acontece, só que existem outras empresas de TI da nossa cidade, de outros lugares, que eu conheço profissionais, que as câmeras não são ligadas em momento algum. Quer ver só uma coisa? Que é pior ainda. Nós vamos voltar no nosso tema original, que é comunicação. Sim. A questão, para mim, é muito tranquila. Vamos lá, sem querer ser muito simplista, porque quando a gente está analisando a situação de fora, sempre fica muito mais fácil. Claro. Tá? Então, eu não estou querendo cair nessa simplicidade, nesse senso comum. Beleza, o Fabrício vai dar uma palestra, vai falar sobre um tema importante da empresa, que ele vai monopolizar o assunto. Tranquilo, ele pode desligar a câmera. A questão é, vamos voltar ao nosso tema, o quanto a comunicação está ou não está sendo eficaz. O quanto é uma questão de custo-benefício. Sim. Tá bom, beleza, vou ficar 1 hora, vocês podem desligar a sua câmera. Isso, o quanto que vai prejudicar, levando, tudo tem o seu pró e o lado pró e o lado contra. Essa questão do home office,
Antes da pandemia, e eu continuo acreditando nisso, é óbvio que tem prós e contras. Sim. Eu acredito muito na hora de botar na balança, e quem sou eu para discutir com o dono de Twitter, tá bom? Com Elon Musk, se o cara não chegou onde chegou, matou, ele tem conhecimento de... Então, eu não estou ensinando nada aqui para o Elon Musk, mas eu imagino o seguinte, uma questão de custo-benefício. Tem prós e contras de home office? Tem. Claro. Para alguns setores tem mais prós que contra. Eu acredito que tem. Eu acredito que no setor de TI tenha mais prós que contra. Mas como não é o nosso foco aqui. Como o foco da gente é falar de comunicação, vamos pensar nos prós e contras. Vamos. Se eu estou numa reunião onde a participação de todos é importante, provavelmente câmera aberta, questão de custo-benefício, é mais favorável. Então... Vamos dar condições para a comunicação que se realize da melhor forma possível. Mas hoje o Fabrício vai dar uma palestra sobre o sexo das libélulas tailandesas e ele vai falar sobre 1 hora. Precisa ver o rosto do mundo? Não, talvez não precise. Então, beleza, pode desligar a câmera, mas é tudo em prol. Olha, esse tema é apaixonante, Fabrício. Sim. Comunicação, tem uma importância absurda. Eu não considero a mais importante das soft skills como você, eu posso até me posicionar depois, mas é de suma importância, não tenho dúvida. Sim, mas eu concordo com você, eu acho que assim, isso tudo, e inclusive isso vai muito da gestão, né? Por exemplo, reuniões que eu costumo fazer, eu faço questão que as pessoas estejam com a câmera ligada. Na minha equipe ou em outras áreas, né, comitês que a gente trabalha e tal, as reuniões acontecem dessa forma. Eu sei que, no geral, isso não acontece. Não, desculpa, só para te dar um temperinho a mais, até porque, mas se a reunião for muito longa, ela se torna muito cansativa. Sim. E até por isso as reuniões não podem ser muito longas. Sim, isso eu concordo. A grande verdade é que o ideal é que reuniões não sejam longas e, se forem, precisam ter intervalos programados. Nós precisamos fazer uma reunião de 2 horas, porque não tem jeito. Porque, assim, querendo ou não, vai haver planejamentos, vai haver determinadas coisas que não tem como você fazer com 30 minutos, com 20 minutos. Então, nós estabelecemos o seguinte: intervalos programados. Processos, tudo processo. A cada meia hora nós vamos fazer tal tipo de intervalo. Ótimo. E tal, as pessoas vêm, tem aquele momento. Até porque, senão as pessoas... Porque a gente tem um limite até onde a atenção vai. Passou daquilo ali, se você não faz o intervalo, toma um café, toma uma água, respira, dá uma volta. Acabou, você está ali só de corpo presente, né? Você não aproveita mais o que está acontecendo naquela reunião. Por mais apaixonante que o tema seja, enfim, isso não vai acontecer, né? Você sabe disso tão bem quanto eu. Então, por isso que a questão dos processos, você fala, e eu concordo demais, isso é um dos desafios que as empresas têm, né? De você estabelecer processos, escrever processos, fazer cumprir processos, e que esses processos, eles funcionem, eles cheguem no momento em que eles funcionem normalmente, como se aquilo fosse parte mesmo natural do processo, né? Da coisa, né? Da engenhoca, vamos dizer assim. Uhum. Então, essa é a questão. Sabe o que é? Sem querer fugir do tema, mas claro. É que processos acaba englobando um pouquinho de tudo. Não sei se você conhece isso. A mente humana, ela tem um gasto psíquico muito grande toda vez que ela tem que tomar uma decisão. Correto. Como é que eu vou atender meu cliente? Eu vou atender por telefone ou por e-mail? Se o colaborador ele tem que tomar essa decisão, por mais simples que esteja, tem um gasto psíquico. Então, quanto maior a quantidade de decisões a serem tomadas, mesmo que sejam simples, sim, tem gasto psíquico e gera cansaço. Exatamente. Então, quanto mais você consegue padronizar os processos, a forma de agir dentro da empresa, a mente faz o processo automático. Depois de um tempo, por repetição, ela acaba tendo o comportamento de maneira automática. A mente tem o comportamento automático, sim, tem menos gasto psíquico e sobrando energia psíquica para as decisões realmente importantes. Então, mas é chato o processo. Não é uma questão de ser chato ou não ser chato. É para que a empresa tenha mais eficiência, para que o colaborador possa ter o seu potencial bem explorado. É uma questão muito simples. Poder do hábito, né? Não é? Assim, aquilo se torna um hábito e depois se tornou um hábito, ele acaba, dependendo da situação, sendo automatizado. Né? Então eu faço aquilo de uma forma igual dirigir. Quando você aprende a dirigir ali, é aquela coisa, depois você nem percebe. Você não olha mais embreagem, você não olha mais. Mas aí eu fiquei curioso com uma coisa. Gerente de pessoas, gestão de pessoas, gerente de recursos humanos, vocês dão o nome que vocês quiserem. Eu acho que o meu nome é o que menos importa, o pessoal se preocupa tanto com isso. Concordo. De TI,
de RH de uma empresa de TI, Certo. onde, por características muito específicas, não é um grupo de pessoas que se comunica com a maior entusiasmo. Normalmente é um perfil muito mais introspectivo, muito mais reflexivo, muito mais focado em análises, em processos, em etapas, do que um perfil mais relacional. Concordo. Como que funciona desenvolver? Fugiu muito do perfil? Não, absolutamente. Tá. Como é que desenvolve comunicação num grupo justamente assim? esse desafio. E é justamente por isso que eu me interessei tanto pelo tema. Porque a comunicação ela é um desafio por si só em qualquer área, né? Se eu pegar, por exemplo, um local que eu trabalho com diversos vendedores, a gente sabe que comunicação vai ser o foco desses caras, eles vão se dar muito bem nisso. E mesmo assim, haverá de se trabalhar esse tema, poderá ser melhorado, mesmo que sejam profissionais comunicadores. No caso de TI, nós temos lá aquele esquema de identificar os perfis, né? E aí quando você vai analisar lá os perfis profissionais que a gente tem, a gente percebe que comunicação não é o forte deles, de fato, você falou muito bem. Então, por isso que a gente desenvolve, que a gente faz um trabalho com eles, que a gente cria maneiras de trazer para eles. Por quê? Eles são introspectivos. A maioria, né, não podemos falar todos, mas a maior parte dos profissionais da área de exatas, né, não vou dizer só de TI, a área de exatas, de um modo geral, o lado do cérebro deles que é o dominante não é exatamente o lado da comunicação. Justamente por isso eles podem enfrentar desafios maiores, né? Então, assim, eu já trabalhei com muitos profissionais, já dei consultoria para pessoas, por exemplo, buscando recolocação profissional, e essas pessoas tinham dificuldade de participar de entrevistas, de situações assim, que podem parecer até básicas, né? Profissionais que tinham um currículo absurdo, que assim, você olhava o currículo do cara e falava, não, eu vou contratar. Só que aí quando ele vai para a entrevista, aí a dificuldade se instala, né? E aí justamente por isso que que eu acho que a comunicação se faz tão importante, né? Quando eu digo, né, e eu sei que você discordou aí do meu ponto de vista da comunicação, e eu entendo isso, né? Mas justamente porque isso eu levo um pouco para o contexto onde eu estou inserido. Porque lá eu entendo que, de fato, essa soft skill é de extrema importância. E por isso a gente busca fazer trabalho de melhoria, de aperfeiçoamento com eles. Eu ainda não vou falar sobre essa. Não é uma discordância, é uma divergência. Claro. Divergência. Mas você está falando, não sei comum. se você conhece uma avaliação comportamental chamada DISC. DISC, que me fugiu a palavra na hora, era do DISC que eu ia te falar. Ótimo. Você deve ter um monte de C lá, né? Nós aplicamos, temos. Um monte de C. Sim. Né? E você está buscando desenvolver os Is deles. Exatamente. Me veio à mente um processo de coaching, um camarada, eu não vou citar o nome dele, mas na hora que ele escutar isso aqui, ele vai se lembrar de mim. Vai se identificar. Ele tem um cargo de comando importante numa empresa. Desculpa, não posso falar que empresa que é. E ele participava das reuniões com direção, nível gerencial de direção. E ele falava assim, ele me procurou porque ele queria ser diretor. Eu falei, caramba, você quer ser diretor? Eu falei, eu quero ser diretor. Eu falei, beleza, e qual que é o problema? Eu falei, cara, eu conheço todos os processos da empresa, vão ser lá em cima. E eu tenho ideias geniais. E na hora eu travo. Não consegue vender, né? E o que dá mais raiva, ele falava assim, Joel, o que dá mais raiva, Joel, é que às vezes a grande sacada que eu tive... Termina minha frase. Imagina. Ele não conseguiu vender, não conseguiu expor, né? Alguém falou por ele. Pior ainda, depois da reunião, cara, eu falei assim, tava pensando nisso aqui, fulano, o que você acha? A pessoa, não sei se é uma boa ideia não, e na próxima reunião essa pessoa vinha e fazia uso da palavra dele. Quem nunca? E o processo é uma delícia, o processo de desenvolvimento do I, do relacional, em quem tem ser alto, eu acho, é uma delícia, é um processo de descoberta muito grande. Eu vou te falar por que eu discordei de você, só para o pessoal entender. A discordância é que ele fala que a comunicação das soft skills ele acha a mais importante de todas. Sim. Eu seria muito bobão, né? Como é que o Caio fala? Você é um bobão, não vai me fugir no comentário dele, aquele comentário esportivo. Ah, tá. Você é um bananão. Eu vou ser um bananão, para não falar palavrão aqui, se eu falar que a comunicação não é importante. A discordância minha, é que tem algumas profissões
que alguns comportamentos, eles se fazem, algumas soft skills, elas se fazem mais estratégicas do que outras, e eu imagino até em TI. Eu imagino que não dá para você desenvolver as competências técnicas necessárias se você não tiver um C alto em TI. Né? Então, nessa forma, algumas competências referentes a... Para quem não sabe que nós estamos falando de ser alto, deixa eu tentar ser mais didático. Alguns comportamentos que se fazem, que refletem nesse ser alto, ou seja, de planejar, de se estruturar, de ter uma relação lógica, de ter uma relação de causa e efeito. O tal do raciocínio lógico, eles são muito mais estratégicos como soft skill do que uma comunicação, por exemplo. Agora, se esse pacote dessa parte de exatas, de lógica, ele vier com um perfil relacional espetacular. Se você pega um profissional que já tem essas competências de planejar, de estruturar, de causa e efeito, de início, meio e fim, ele já vem com esse pacote pronto, cabe a você só desenvolver essa questão da comunicação, mas eu considero essas de planejamento, nesse caso específico, mais importante. Varia de profissão para profissão, mas eu não consigo imaginar a comunicação como a mais importante de todas. É só nisso, nem de longe eu vou falar para você que comunicação não é importante, eu não seria tão bananão assim, beleza? Eu concordo com você. E assim, essa opinião minha não é como que eu poderia dizer, a corrente dominante, né, das opções. Eu penso isso pelo contexto no qual eu estou inserido e porque eu entendo o seguinte, hoje existem muitas ferramentas, igual, por exemplo, a metodologia ágil. Nós trabalhamos na TI com metodologia ágil e essa metodologia ágil ela é muito prática nesse sentido dessas competências às quais você se refere. Então, eu penso que é mais fácil, tá? E aí, assim, é um pensamento meu, eu acredito que você pode discordar também, eu penso que é mais simples treiná-las, não estou dizendo que é fácil, tá? Também é a mesma coisa, seria simplista demais dizer que é muito fácil, mas é mais fácil treiná-las do que treinar uma boa comunicação. Entende? É nesse sentido que eu estou dizendo. Mas eu entendo o que você está dizendo e concordo com você. Só defendendo o meu ponto de vista aqui nesse sentido, tá? E porque hoje nós temos muitas metodologias, nós temos muitas ferramentas para a pessoa se organizar. Então eu tenho lá um bom pacote de Office com uma ferramenta, eu tenho uma sprint muito bem organizada, que a minha equipe organiza bem. É possível ser uma pessoa desorganizada com todo esse maquinário, né? É claro que é possível, e não só possível, como acontece. Né? Mas eu estou dizendo assim, é mais fácil eu me equipar e trabalhar daquela forma, sendo que eu tenho um celular que ele me lembra a cada segundo do que eu estou fazendo e tal, ele me dá todas as ferramentas de gerenciamento. Se eu paro ali, faço um bom planejamento de sprint e deixo resolvido, é mais fácil. A comunicação já não é tão simples assim. Eu não tenho tantas ferramentas que me fazem um bom comunicador, né? E nós temos exemplos em vários tipos de profissões que demonstram a importância da comunicação e como a má comunicação pode colocar tudo a perder. E eu vou te dar um exemplo aqui, inclusive assim, né? Não vou falar de política aqui, eu não permitiria. Não vou me posicionar, mas você há de concordar comigo ou não que, se nós pegarmos Jair Bolsonaro e Dilma Rousseff, a dificuldade que eles tinham de se comunicar ajudou. Eu acredito que Bolsonaro teria se reeleito se ele fosse um comunicador melhor. Não sei se você concorda comigo nesse sentido. Encontrei muitas pessoas que concordam. Não estou falando de políticas, reitero aqui, né? Não quero colocar absolutamente, não estou determinando questão de política. Mas eu acredito que se ele soubesse, se ele tivesse em determinadas situações que foram determinantes no governo deles, tanto dele como da Dilma, se eles tivessem conseguido se posicionar, se comunicar de uma forma mais efetiva, talvez ela não teria sofrido o impeachment que ela sofreu e talvez ele não teria perdido no primeiro turno como ele perdeu. Talvez a gente não consegue profetizar, passado não dá, né? Mas a sua discordância em nada contradiz o que eu e você estamos dizendo. Absolutamente. O bom da área de humanas é que ela não é exata. Não é igual 2 mais 2, que é 4 e não. Mas não é mesmo. Né? Faz um tempinho já que eu parei com a docência, eu já dei aula na graduação, na pós-graduação durante um bom tempo.
Por alguns motivos eu preferi. Eu entendo. Eu posso imaginar. Motivos, eu faço até questão de dizer que pena que o professor ganha tão mal no Brasil, mas não, vamos lá. E uma coisa que eu sempre bati o pé em sala de aula é assim, olha, ó, quando você está falando de humanas, da área de humanas, se você não souber a resposta, você fala não sei. Ou melhor, depende. Porque a chance de você estar acertando é muito grande, contanto que você se posicione depois. Então, o fato de nós termos posicionamentos diferentes com relação a isso, não quer dizer nem que eu estou mais certo, nem que você esteja mais certo. Dependendo do ângulo que você olhar, os dois estão plenos de razão. E eu acho que a coisa funciona assim mesmo. E uma ressalva. Eu reitero, não existe boas empresas sem bons processos. Concordo. Mas quanto mais você fala que nós controlamos isso dessa forma, cada vez mais eu falo, nossa, que bom que eu sou que o meu I é alto, porque eu me comunico muito mais do que dou conta desse planejamento todo. Mas eu reitero que eles são fundamentais. E é legal que eu estou percebendo, talvez eu esteja errado, porque essa pandemia deu uma chacoalhada no modus operandi de todo mundo, tanto pessoa física como jurídica. Absolutamente. Eu não sei se você consegue ter essa visão, talvez com os clientes de vocês, não sei. Mas a impressão que eu tenho é que 2 anos agora já faz muito tempo, né? Antes, 2 anos era uma eternidade. Tá passando muito rápido. Mas agora eu tenho a impressão que desse pandemia para cá, as empresas estão focando mais na necessidade de processos, a competitividade de quem sobreviveu está cada vez melhor e o diferencial que faz dar resposta rápido é processo. Sim. E aí vocês estão desenvolvendo a comunicação no pessoal de vocês. Faz tempo que vocês estão nesse processo? Faz 1 ano, mais ou menos. E assim, você... que começamos mesmo a... Veja bem, não estou falando sobre o seu trabalho, pelo amor de Deus, eu nem conheço o seu trabalho. Sim, claro. Mas vocês já estão... Porque desenvolver a comunicação num grupo de pessoas, com uma pessoa em específico ou outra trabalhando pontualmente, é uma coisa. Vocês estão fazendo isso com um grupo de pessoas, e com um grupo de pessoas grande. Vocês conseguem perceber essa evolução? Como é que funciona? Conseguimos porque inicialmente como é que foi? Eu criei um piloto, surgiu a ideia, tá? Como que nós fizemos? Por exemplo, nós tínhamos lá aquelas conversas de corredor tão gostosas, cafezinho junto, vamos almoçar junto, aquela coisa toda, acabou. A pandemia acabou com aquilo. Uhum. O home office, né? Na pandemia não, home office, sim, acabou com aquilo, e aquilo faz falta. Então, nós, ao longo do tempo, fomos criando alguns tipos de processos para tentar suprir aquilo. O que é? A gente tinha começamos com um café com a diretoria, a gente juntava 2 vezes por mês ali, a gente sorteava algumas pessoas, cerca de 5 pessoas, colocávamos os diretores, todos eles numa sala virtual, e eles iam bater papo. Que legal. Falar de anime, de tudo que você pensar. E aí contava a história, porque os diretores já não conheciam mais quem estava na empresa deles. Caramba, eu não sei mais quem está aqui. Então, era a forma deles conhecerem as pessoas. As pessoas se apresentavam, criava-se um laço. E aí, naquilo, a gente foi percebendo. Então, ia ali, e eu sempre mediando todo aquele... eu fazia questão de fazer a mediação, para também ir conhecendo as pessoas e entendendo ali. E ali eu comecei a identificar algumas situações. E aí fui percebendo, identifiquei algumas pessoas. Em uma determinada situação, tem uma pessoa que teve dificuldade de se colocar. Aí fui atrás dela, depois fui conversar, aí explicou a história dele e tal, e eu entendi, falei assim, faz todo sentido, né? Vamos lá, vamos fazer um piloto aqui. Eu comecei a fazer esse processo com uma pessoa só. Fomos trabalhando juntos e tínhamos encontros e eu passava materiais e tal, e a gente foi fazendo e aquilo mudou. E assim, os resultados vieram, né? Tanto ele percebeu isso, porque o meu objetivo sempre foi, não adianta você ser bom em comunicação só no trabalho. Uhum. Você precisa fazer isso. Ótimo. Em todas as áreas da sua vida. Ótimo. Então, vamos comunicar melhor dentro de casa? Vamos comunicar melhor nas nossas rodinhas sociais, nos nossos amigos? Vamos nos comunicar melhor na faculdade? E assim que foi. Então, a pessoa foi aplicando aquilo em todas as áreas da vida dela. E os resultados, depois, escolhendo feedbacks, os resultados foram... legal. Né? E aí, com isso, a gente conseguiu juntar um grupo maior para fazer, né? Que chama o Clube de Comunicação, nós chamamos. E aí, nós pegamos várias pessoas e todos eles, né? Depois, e assim, a gente vai sempre fazendo... Eu vou pegando feedback com os líderes. E aí, você está percebendo alguma coisa aí e tal, diferente?
E eles mesmos, de quando em quando, busquem feedbacks aí com as pessoas próximas de vocês, o que essas pessoas perceberam de melhora. Ótimo. E os feedbacks é que trouxeram esses resultados. Que legal. Você está falando, está me passando aqueles mini flashbacks na cabeça. Olha, posso estar enganado, mas eu acho que todos. Posso errar por muito pouco. Acho que todos os processos de coaching que eu realizei, onde a pessoa não tinha essa questão relacional forte, das duas uma, ou ela falava assim, para que conversar mais que isso? Se a pessoa falou boa tarde, eu falei boa tarde, já está bom demais, não tem porquê. Um grupo considera exagero, né, sabe? Encheção de saco, não tenho tempo para perder com conversinha. Esse é um grupo. E o segundo é assim, olha, eu não estico a relação além disso, mas não me faz muita falta. E o grande desafio, quando você fala assim, não adianta você mudar o comportamento de se comunicar na empresa. Se não acontecer fora da empresa, não vai acontecer. Sim. Que é a mudança da chavinha. É a mudança do mindset. Exatamente. E eu vou voltar, que esse caso foi muito interessante. De novo, nesse meu coach que estava querendo alcançar nível de direção. Certo. Sabe uma das primeiras coisas que ele definiu que ele ia começar a fazer? Cara, essa foi ótima. E isso foi no comecinho do processo de coaching. Ele fez esse autodesafio durante boa parte do processo. Parece uma coisa bobinha, mas foi delicioso acompanhar esse processo. Ele se autodesafiou que toda vez que ele fosse num supermercado, que ele fosse passar pelo caixa, ele definiu isso, ele ia olhar no crachá da moça do caixa, ia chamar a pessoa pelo nome e ia falar bom dia. Para quem é relacional como eu, qual que é o problema? Qualquer um faz. Não. Que luta, não Fabrício, que luta que foi isso para ele. E foi legal, assim, Joel, não consegui. Eu olhava para a moça, eu não consegui. Mas, sabe, e esse processo de tentar e conseguir. E ele falou, Joel, lembra, em nenhum momento eu falei para ele fazer isso. Ele que se colocou. E ele falava assim, eu vou parecer a pessoa mais invasiva do mundo. A mulher vai achar que eu estou paquerando ela. A mulher vai desconfiar de mim. Falei assim, mas eu já vi gente fazendo. Se tem gente que faz, não acontece nada, eu vou fazer também. Aí ele fala, Joel, eu fiz. Cara, que nervoso. Joel do céu, eu não sabia onde me esconder. Eu achei que eu estava suando na frente da moça. Aí, Joel, eu fiz. Eu cumprimentei ela, eu não falei o nome dela. Cara, esse processo é um processo de construção. Sim, né? Claro. De você, seja qualquer um dos grupos, um porque acha desnecessário e outro porque eu não consigo ir além disso, nos dois, testar. Se tudo tem o seu lado positivo e negativo, é você testar as alternativas e aquelas alternativas que a sua mente não está acostumada e você tenta. E ver que os danos não são tão sérios assim, você tende a explorar um pouco mais. Exatamente. E esse processo de autoconhecimento e descoberta, ele é fantástico, delicioso. Adoro desenvolver esse lado relacional. Acho que porque eu sou muito relacional também, né? Sim. Mas então, essa questão, por exemplo, hoje nem tanto mais, né? Eu consegui trabalhar muito isso, mas eu era uma pessoa extremamente tímida. Você também, né? Então, e assim, isso só prova que é possível. É possível trabalhar isso, né? Porque tem muitas pessoas que para eles isso não é uma possibilidade. Eles acham, nasci assim, síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, nasci tímido, vou morrer tímido. Aliás, a timidez por si só não é um defeito, de né? maneira alguma. A questão é você saber se portar nos momentos em que isso se torna necessário, né? Igual você citou a questão aí, né? Isso parece uma questão tão boba, né? Eu cumprimentar a pessoa pelo nome, porque isso gera uma afinidade. Porque quando você chega para uma pessoa... Porque a gente são determinadas profissões que as pessoas não enxergam muito. Você vai lá, paga e tal, e vai embora. Você chega e chama a pessoa pelo nome, fala bom dia, a pessoa abre um sorriso para você, que aquilo é, né? Por exemplo, uma coisa que eu faço sempre, né? Meu filho me vendo fazer, ele passou a fazer também, que eu acho engraçado. Toda vez que vai, por exemplo, vai um entregador lá do iFood, vai lá, entrega uma pizza e tal, muito obrigado, pergunto o nome, bom trabalho para você e tal. É uma coisa simples, você não gasta 10 segundos para fazer isso. Rapaz, o cara abre um sorrisão, obrigado. Aquilo torna uma coisa assim tão importante, né? E por isso que a comunicação ela é a chave de tudo, né? Você está citando, existe uma história antiga, né, que eles contam lá, né,
que contam em várias... até no LinkedIn também, de vez em quando aparece alguém contando, desde a época do Facebook, né? Existia um senhor... Desde a época do Facebook, ótimo. Pois é, o Facebook, já estão matando o Facebook já, né? Ótimo. Mas é que a gente sabe Mas que muita prossiga. gente já não está mais Vamos lá. frequentando, né? O que acontece? O camarada trabalhava numa empresa onde tinha um frigorífico, no fundo, né? Aquelas câmaras frigoríficas, né? E certo dia, ele ficou preso dentro dessa câmera. E acabou e tal. E aí, ele já estava começando a congelar já e ia morrer. E aí, o que aconteceu? O porteiro do prédio foi lá e abriu e salvou ele. Não, todo mundo já tinha ido embora. O porteiro que tinha ficado lá deu falta dele e abriu e ele foi salvo. Do contrário, no outro dia de manhã, quando chegassem para abrir, esse cara já teria morrido de frio. E aí, depois de tudo acontecer, ele perguntou, por que você foi abrir para mim? O que aconteceu? Porque não era... Ele falou assim, olha, todos os dias que você passa de manhã, você me dá bom dia. E todos os dias, quando você vai embora à noite, você me dá boa noite. E você é um dos únicos que faz isso. Então, quando você não me deu boa noite, cadê o meu boa noite hoje? Não apareceu. Comecei a te procurar e te achei aqui. Boa noite salvou a vida do cara. Deveria ser uma questão básica de educação. Básica de educação. Sim. Mas já que não é por educação, que seja por performance. Principalmente pessoal que trabalha com vendas, atendente de balcão. Eu vou pegar a mesma coisa que você falou e falar com outras palavras. Você, como cliente, chega no banco que você trabalha, que você tem sua conta corrente, e ao invés de chegar e falar assim, olha, eu vim fazer esse depósito, fala assim, boa tarde, senhor Paulo, porque você viu no crachá dele, poderia fazer esse depósito, por favor? Cara, no caso, você é o cliente. Você não está atendendo ninguém, você é o cliente. Só por isso o cara já te trata diferente. Então, muda tudo. Se você está no papel contrário de que está recebendo o cliente, atendendo o cliente, cara, isso devia ser básico, por educação. Sim. Já que não é por educação, que seja por performance. Chama cliente pelo nome, chama colega de trabalho pelo nome, cumprimenta, como vai... Na rua, quando você está sendo atendido no iFood da vida, em qualquer circunstância. Sim. Eu estou me lembrando, né? Eu trabalhava com um advogado certa época e nós fomos consultar um processo lá em Belo Horizonte. A gente está falando da questão do mineiro, né? Que o mineiro tem essa fama de ser simpático, né? Sou fã de mineiro. Exatamente. E aí nós fomos numa delegacia e a forma como as pessoas da delegacia nos atenderam, a escrivã e tal, todo mundo deixou aquele advogado que era daqui de São Paulo apaixonado. Ele falou, rapaz, mas a educação e tal, aquilo eu não estou acostumado. Aquele sorriso no rosto. Porque não é todo lugar que tem isso, né? Assim, não estou dizendo que é só Minas que tem, obviamente, né? Mas ali ele encontrou aquilo e nos locais onde ele estava acostumado a percorrer, ele não encontrava nos mesmos ambientes ali esse mesmo tipo de tratamento. Então, isso muda a percepção que a pessoa tem sobre determinada situação. Sabe o que é? Quando a gente está falando de comunicação, um dos grandes entraves para se iniciar uma comunicação razoável é a questão da confiança, a questão de você, uma entrevista de emprego, por exemplo, que eventualmente você chega mais tenso, o quanto que você, entrevistador, vai me sacanear, vai fazer pergunta que eu não sei, ou se eu estou vendendo alguma coisa para você, o quanto você, como cliente, não está desconfiado do meu papel de vendedor, ou quanto você, subordinado, não está incomodado com a minha figura de liderança. Então, até para a comunicação se processa, bem, a gente está falando do básico da educação, do bom dia, boa tarde, como vai, chamar pelo nome, para quem lida com isso, especial, a necessidade de um raporzinho bem feito, não interessa que contexto, estabelecer um rapport, fazer um quebra-gelo, bom dia, como vai, e aí, tá chovendo lá fora, não tá, conseguiu estacionar o seu carro com facilidade, para baixar essa ansiedade, baixar essa tensão. E bom dia, baixa tensão. Sorriso no rosto, baixa tensão. Chamar pelo nome, baixa tensão. E é básico. Nem que para isso tenha que se tornar regra na empresa como processo. Não deveria precisar, né? Infelizmente, tem muitas questões que a gente coloca, que a gente precisa processualizar, que você fala, que às vezes não é processualizado porque as pessoas pensam, peraí, isso é óbvio. Só que o óbvio é uma coisa que a gente bate na tecla lá. O óbvio não existe.
que pode ser, porque isso vem muito da questão, aí a gente volta lá atrás, né? Isso vem muito da criação, isso vem muito dos ambientes aos quais eu frequentei, dos ambientes que você frequentou. Então, a sua visão de vida é diferente da minha, obviamente, né? Então, isso assim, não é problema nenhum. Não é problema nenhum, mas a questão é por que nós enxergamos a mesma coisa de forma diferente? Não é porque eu sou burro e você é inteligente, não, é porque você tem uma forma de ver, porque a sua criação te levou aquilo, as experiências que você teve, o curso que você fez, né, as rodas que você frequentou, a forma como seu pai e a sua mãe ou as pessoas que te criaram, te conduziram, te criaram, tudo aquilo vai fazer com que você tenha uma experiência de vida, né? Então, às vezes, é óbvio para mim ter que dar bom dia para alguém, porque eu fui ensinado assim, só que nem todo mundo foi ensinado assim, né? E isso interfere radicalmente na comunicação, quando eu falei para você, esse negócio que você fala que a comunicação é a mais importante da sua vida, que eu discordo e você discorda. Sim, também, claro. A questão é muito clara, e isso interfere radicalmente na comunicação. Eu posso acreditar no branco, você pode acreditar no preto, mas numa comunicação razoável, eu tenho que dar o direito de você falar, e você falar não implica em você falar por falar, é você falar e eu ouvir. Sim. Não porque eu acredito no branco e você acredita no preto, que são coisas extremas, mas o fato de eu me permitir ouvir o que você tem a dizer, pode até ser que eu não mude de ideia. Porque realmente, e aí, se eu não mudar de ideia, mas eu escutei você, talvez eu tenha até mais argumentos para acreditar, para sustentar o meu ponto de vista. Pode até ser que você falando, eu te dando ouvido, eu consiga perceber nuances do preto que até então eu não estava vendo, e eu consiga encontrar um meio do caminho ali entre o branco e o preto. Ou então, porque eu me dei o direito de ouvir, eu posso me dar conta que aquela verdade que eu sustentei durante tanto tempo, tantos anos, caramba, não é o branco que é certo, é o preto. E a gente só muda, só evolui nesse sentido na interação com o próximo. É uma questão de evolução. Exatamente. Você pode estudar o quanto você quiser, mas se você não se der o direito da interação com o seu próximo, e aí próximo é colega de trabalho, mãe, cachorro, gato, vizinho, tio, tia, quando você contrapõe a sua verdade com o outro, mas se dando o direito de ouvir a outra verdade, é que você identifica falhas, brechas no seu raciocínio, e por isso a gente evolui. Exatamente, aí você citou, você foi onde eu queria chegar. Infelizmente, nós estamos vivendo num momento, isso não falo no Brasil, mas no mundo de uma forma geral, em que a gente tá deixando de ver tudo isso que você está dizendo, contraponto. Então, eu tenho uma determinada opinião, seja ela política, filosófica, religiosa, seja de qualquer for. E aí o que acontece? Eu me coloco apenas a buscar conteúdos que sustentem e que positivem o que eu estou dizendo. A própria internet, como ela funciona, né? A internet das coisas, o algoritmo, ele me possibilita isso. Então, se eu gosto de carros azuis, eu vou lá e pesquiso carro azul. E o Facebook me manda carro azul. Não vai te mostrar outras coisas. O Instagram me mostra carro azul, o TikTok, enfim. E eu só vejo carro azul. E é isso, é só o carro azul que presta para mim. O carro amarelo, para mim, ele não serve. Eu posso tocar a bomba e explodir ele, porque para mim não serve mais. Eu só quero o carro azul. Então, nós estamos vivendo num momento da sociedade difícil por causa disso. Porque as pessoas, elas só querem aquele tipo ali. Então, quando eu venho e trago um carro azul, eu não quero ouvir o carro azul. Eu não quero mais saber do que está acontecendo. Porque para mim é só isso aqui que presta. Tem o algoritmo, todos os algoritmos que vão dar para você só aquilo que você quer ouvir. Não só isso, né? Eu tenho grupos, eu tenho um grupo no Telegram que fala sobre carro azul, eu tenho grupos no WhatsApp que falam carro azul, e aí assim, qual que é o problema? Que aí as pessoas começam a distribuir a informação do carro azul, e às vezes vem a informação do carro azul que é mentirosa, só que ela é conveniente, ela diz o que eu quero ouvir, eu vou distribuir. Mas você está lembrando, agora de pouco que eu falei, a nossa mente, toda vez que ela tem que tomar decisões, ela tem gasto psíquico, e a nossa mente não gosta de tomar decisões. A nossa mente, se permitir, ela vai continuar na zona de conforto dela, porque o gasto psíquico é menor. Então, e esse é um grande desafio. Eu não sei no que você acredita,
mas se dá o direito, eu não estou pedindo para você mudar de ideia sobre nada, Sim. sobre nada. E aí estou falando de sexo, religião, política, tudo, absolutamente tudo, cor que você gosta, tudo. Mas quanto mais você se dá o direito de ver a outra verdade que você não acredita, estou pedindo para você ver o que você não acredita, você força a sua mente a sair dessa zona de conforto. E quanto mais você instiga a sua mente a sair da zona de conforto, maior a sua possibilidade de evolução. Não tem outro caminho de evolução de ideias, de tudo. Eu não estou nem falando de humanas. Sim. Eu estou falando de absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Porque quanto mais você se convence das suas verdades absolutas, o seu mundo fica restrito àquele círculo. É se dar o direito de ampliar esse círculo, de forçar a sua mente a estabelecer cognições que até então ela não tinha estabelecido. E aí você cresce. Isso é maravilhoso, né? E, inclusive, assim, esses dias eu me lembro que eu vi um especialista falando, eu não me lembro o nome, mas ele falava o seguinte: se eu sou de uma determinada corrente, né, seja sobre o que for, eu preciso me permitir, de vez em quando, buscar conteúdo da corrente contrária. Por quê? Pode ser que eu encontre uma brecha na corrente que eu defendo e eu perceba que ela está errada, ou mesmo para que eu consiga sustentar. Se nós formos discutir aqui, vamos discutir aqui a questão. E aí, para eu conseguir, não é o caso, não precisa, mas se a gente fosse definir aqui a questão dos processos e da comunicação, qual é o mais importante? Para eu poder defender que eu estou certo, eu preciso conhecer o que você está falando. Então, se eu não sei nada do que você está falando, como que eu vou dizer que a minha é melhor? Se eu nem sei o que você está dizendo. Não é verdade? Estamos na reta final do nosso bate-papo. E, cara, está muito bom. Mas isso que você está falando é tão verdade que a nossa mente ela faz o seguinte... com o objetivo de continuar na sua zona de conforto, quando você tem uma ideia diferente da minha, a primeira reação de quem está estagnado na sua zona de conforto é agredir. Exato. Assim, você está falando porque você é fascista, você está falando isso porque você é comunista, você está falando isso porque você é homofóbico, você está falando isso porque você é heterofóbico, e quanto mais você consegue rotular a verdade do outro, botar rótulo, menos você dá à sua mente o direito de refletir em cima. E, cara, refletir em cima de divergência é evoluir. Eu não estou mandando você concordar com nada. Sim. Você pode continuar com o seu pensamento de esquerda ou de direita, mas saia do senso comum. Isso instiga a sua mente a evoluir. Fabrício, o nosso tempo já terminou faz um tempinho já, que o bate-papo está realmente bom. Mas eu pediria para você encerrar, deixar uma mensagem para quem acompanha o podcast. Se o objetivo nosso é sempre levar conteúdo de bom nível. Cara, se o nosso objetivo do podcast é levar conteúdo de bom nível, nós fizemos um conteúdo de bom nível, tá? Isso é que importa, né? Eu não tenho dúvida disso. Mas eu pediria para você encerrar, deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Bom, Joel, primeiro eu quero agradecer pelo convite, foi muito legal estar aqui. Você falou que o tempo acabou, para mim a gente estava com 20 minutos de conversa aqui ainda. Eu também achei, cara, fluiu muito bem. Mas o que eu diria é justamente isso, é investir em comunicação. Mas eu já sou um comunicador, eu já falo muito, né? Reveja, talvez falar muito não seja... Pode ser chato. Pode ser que você esteja sendo apenas chato, né? Isso é uma verdade. A questão é, se dê a oportunidade de escutar as pessoas, né? Você citou uma coisa muito importante aí. Às vezes a pessoa perde o argumento e ela começa a atacar a pessoa. E nós estamos falando de ideias. A gente tem que sempre pensar no campo de ideias, nunca partir para agredir as pessoas, porque as pessoas sempre estão ali. Eu posso muito bem discordar de você veementemente, mas eu não vou deixar de respeitar o Joel. Eu posso desrespeitar a opinião que o Joel tem sobre determinado ponto e achar que ela é idiota, enfim, mas eu não vou desrespeitar o Joel de forma nenhuma. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é essa: prestar atenção. Nós estamos vivendo um momento tão conturbado, estamos saindo de tantas situações, de brigas familiares, por tantas questões. Então, começar a entender que muito mais importante do que a mensagem que a pessoa carrega, do que o ideal que essa pessoa tem, é o que essa pessoa é para mim. Então, muitas vezes, porque na minha cabeça só existe uma possibilidade, ou a pessoa acredita naquilo, ou então ela não tem boas intenções na vida, né? Que é o que está sendo pregado muito por aí. Não, eu posso pensar diferente de você e ter boas intenções. Eu posso pensar diferente do Joel e mesmo assim ser bem intencionado, porque eu acredito que, em geral, né, na maioria dos casos, todos nós somos bem intencionados com ideias e
com experiências de vida diferentes, apenas isso, né? Então é isso. Nós estamos no final do ano já, nós estamos aí, né? Já começa aquela época de se fazer metas para o ano novo. Então o que eu diria para você, se eu pudesse dar um conselho, busque estudar comunicação, tem muito conteúdo na internet, muita coisa legal. Esse daqui é um conteúdo legal também, que pode te jogar para conteúdos mais profundos aí. Busque conteúdo, me procure na internet aí também, se quiser pode procurar o Joel, né? Nós temos muita coisa para falar sobre isso, e entenda que nós temos um ano novo aí de muitas possibilidades para a gente melhorar a comunicação de um modo de vista, no ponto de vista geral, e isso pode trazer benefícios, né? O que eu defendo sempre, né? Pode trazer benefícios para a minha vida inteira. As pessoas que estão estudando comunicação que eu conheço, elas conseguem enxergar benefícios na vida pessoal, na vida profissional, e você sendo um bom comunicador, você só vai ter a ganhar. Só para fechar, então, não basta você querer se comunicar bem. E quem não conhece processo de coaching para desenvolver esse comunicação, não estou falando de empresa, estou falando de fantástico. Meus caros, bate-papo acabou. Fabrício, sabe aquela história? Foi bom pra você? Pra mim, cara, foi muito bom. Obrigado de coração. Prazer. Obrigado de coração. Muito obrigado. Você vai aparecer aqui de novo. Você não certeza. tenha dúvidas. Pessoal, certeza, bate-papo de altíssimo nível. Vamos encerrando por aqui hoje. Fiquem muito em paz. Vão correndo nos seus lares. E até a próxima podcast. Toda terça-feira, às 7 horas da noite. Isso foi legal, não foi? Eu também gostei. Grande abraço. Até mais.